Capítulo 7. Políticas sexuais. O complexo de Édipo, matando o homem negro e seduzindo a mulher negra. Eu me lembro de uma vez, eu e meu ex-namorado, um jovem branco, estávamos juntos em um café. Costumávamos ir a cafés e ter longas conversas sobre nada de especial. Sempre passávamos muito longe desses lugares. Ele era músico de jazz e me lembro de um dia ele estava dizendo que tipo de piadas ele e seus amigos músicos costumavam contar. Lembro de pedir para ele me contar. Provavelmente todas elas seriam pequenas piadas machistas, pensei. O tipo de piadas que os homens contam. Eu nem sequer me lembro delas, mas nada realmente terrível. E então ele me disse: Bom, eu sei de uma piada, mas eu não posso te contar mesmo. E eu disse: Ah, qual foi? Me conta, me conta, me conta. Mas ele não queria, admito que ele não queria me contar. Mas por fim ele acabou cedendo. Ele então pegou um pedaço de papel e desenhou. Você tem um pedaço de papel? Ela me pergunta. E ele desenhou isto. Kathleen desenhou um círculo com 2 triângulos dentro. E depois ele me perguntou, o que é isso? Eu olhei para ele e disse, parece um sinal da cruz vermelha que foi apagado. E eu não sabia o que era aquilo e ele disse, são 2 membros da Ku Klux Klan olhando para baixo para um homem negro que fora jogado em um buraco escuro. E essa foi a piada que ele me contou. E eu tive aquela sensação de novo, aquela dor nas minhas mãos, que se apodera de mim tão rápido. Ele viu e disse, desculpa, eu sinto muito, tipo, ele pediu desculpas imediatamente. E foi esse sentimento de alguém com quem você tem compartilhado coisas íntimas e de repente solta uma dessas. Estas são as palavras de Kathleen, uma mulher afro-estadunidense que mora na Alemanha. Kathleen descreve o racismo cotidiano dentro de uma relação íntima, quando seu ex-namorado lhe conta uma piada sobre uma realidade histórica na qual pessoas negras e homens negros em particular apanhavam, eram linchados e até mortos sistematicamente por membros da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Na piada, um homem negro é jogado em um buraco por membros da KKK. A imagem do buraco é bastante ilustrativa porque descreve uma hierarquia entre o espaço de cima e o espaço de baixo. O homem negro é jogado no buraco e colocado abaixo dos pés dos homens brancos. Parece que o namorado se diverte com essa subjugação racial, já que ao falar sobre a violência contra o homem, ele também causa dor na mulher negra, nesse caso Kathleen, na forma de uma piada hilária. Ao contar de modo sádico uma piada sobre subjugação negra, o namorado branco simbolicamente também joga Kathleen no mesmo buraco, abaixo de seus pés. Essa combinação de violência e diversão caracteriza o sadismo racial. Ele tem prazer com a subjugação do homem negro e da mulher negra. Bom, eu sei de uma piada, mas não posso te contar mesmo, diz ele a Kathleen. Me conta, responde ela, esperando ouvir outra coisa. Piadas racistas têm a função sádica de promover prazer a partir da dor infligida e da humilhação do outro racial, dando-lhe um senso de perda em relação ao sujeito branco. Kathleen perde seu senso de previsibilidade e de segurança. Essa perda, por um lado, assegura a supremacia branca. Enquanto Kathleen se sente em perigo, seu namorado se diverte, mesmo que apenas por um momento curto. Como na piada em si, na qual homens brancos acima se divertem olhando para baixo, ou seja, para o homem negro em perigo. A piada é mais do que uma narração, ela se torna uma experiência em si. Trata-se de um jogo simultâneo no qual o roteiro é performado de modo sincrônico, tanto de dentro quanto de fora, quando Kathleen experiencia a dor da personagem negra na piada. Eu tive aquela sensação de novo, aquela dor nas minhas mãos, diz ela, que se apodera de mim tão rapidamente. Piadas racistas reforçam a superioridade branca e a ideia de que pessoas negras deveriam permanecer em posições subordinadas, no buraco. Elas expressam a relutância branca em renunciar à ideologia racista. É por isso que Kathleen fica chocada ao ouvir a piada. Ela está sendo apresentada a um outro lado do seu namorado. Tais piadas, escreve Filomena Essed, permitem a expressão de sentimentos racistas ao supor ou esperar um consenso de outras pessoas por meio da risada. Esses comentários supostamente engraçados, piadas racistas e formas de ridicularização são integrados em conversas casuais e apresentados como comentários casuais para ventilar seus verdadeiros significados racistas. Poder e hostilidade contra o povo negro são exercidos sem serem necessariamente criticados ou mesmo identificados, afinal, uma piada é só uma brincadeira. O episódio todo ocorre em 2 arenas diferentes, uma física com o namorado e Kathleen, e uma
e uma fantasmal, com o namorado e seus amigos músicos brancos. Em ambas, Kathleen é destacada em uma constelação triangular, cercada fisicamente pelo namorado e pela plateia branca sentada no café, e fantasmagoricamente rodeada pelo namorado e seus amigos músicos brancos. Dizendo a Kathleen que tipo de piadas ele e seus amigos costumavam contar uns para os outros, o namorado cria um triângulo, se assegurando de não estar sozinho antes de cometer um ato de racismo. A existência desse terceiro elemento, o público branco, corrobora não apenas o isolamento de Kathleen, mas também a posição de poder do jovem, cercado por seu próprio grupo. Essa constelação triangular permite que o sujeito branco cometa racismo contra o sujeito negro sem ser julgado publicamente, porque ele sabe que seu grupo, chamado Consenso Branco, certamente o apoiará. Elas e eles o apoiam enquanto apoiam a si mesmos. Por conta de sua função repressiva, a constelação triangular, na qual pessoas negras estão sozinhas e pessoas brancas como um coletivo, permite que o racismo cotidiano seja cometido. Eu me pergunto se o namorado teria contado essa piada se estivesse em um cenário negro e um café cercado por pessoas negras, ou se Kathleen tivesse acompanhada de amigos negros. Ele teria se metido em sérios apuros. Toda a cena envolve uma certa sedução, na medida em que o agressor toma a iniciativa de oferecer algo a qual Kathleen se submete passivamente. A cena da sedução é vivida passivamente primeiro, porque Kathleen está envolvida de maneira passiva durante toda a cena. Ela o escuta, olha o desenho que ele faz, é questionada e responde às perguntas dele, e segundo, porque ela participa da sedução tolerando a piada sem ser capaz de evocar uma resposta. Esse estado de passividade e imprevisibilidade implica uma ausência de preparação, já que Kathleen não esperava nada realmente terrível. Ela não havia antecipado o racismo. Aparentemente, o jovem transfere a responsabilidade de sua ação racista para a vítima, como se ele estivesse agindo a partir de um pedido da própria Kathleen. Ela então se torna culpada, como ela diz repetitivamente. Eu admito que ele não queria contar, ele não queria, mas ela pediu que ele o fizesse. Como o racismo não é visto como um fenômeno social, aqueles que o enfrentam são sempre confrontados com a mensagem de que suas experiências são decorrentes de sua própria sensibilidade excessiva e, portanto, são de sua própria responsabilidade. Dessa forma, o namorado não se sente responsável por seduzir Kathleen com uma piada racista, transferindo a responsabilidade para Kathleen. Ela transcende a responsabilidade dele, como vítimas de agressão costumam fazer, protegendo seus agressores, assumindo os sentimentos de vergonha e culpa que seriam deles. Percebi o quanto de mim está em risco. Eu não sei por que ele estava comigo ou por que eu estava com ele. Essa também é uma questão. Eu era ingênua, e por que ele estava comigo eu não sei. Ele era um pianista obcecado por jazz, um bom pianista, tecnicamente muito talentoso. Eu não diria que ele queria ser negro, talvez. Eu acho que os homens brancos nesse país se atraem muito por mulheres negras. Eu acho que há algo excitante a respeito de mulheres negras que eles definitivamente querem ter. A piada da qual dois homens brancos batem em um homem negro está profundamente conectada tanto com o desejo quanto com a inveja. O namorado, um músico branco de jazz, está simbolicamente matando o homem negro em frente a Kathleen. Por um lado, ele toca a música do homem negro desejando-o. Por outro lado, ele se diverte contando piadas sobre o homem negro sendo jogado em um buraco por dois homens brancos. Inveja e destruição de seu objeto invejado. O linchamento de homens negros quando a sexualidade reprimida e a possessão física estão tão intimamente entrelaçadas que se fundem é o exemplo mais cruel dessa inveja racial. Arquivos históricos revelam como até a década de 1950 homens negros linchados no sul dos Estados Unidos eram quase sempre submetidos a rituais de castração. O assassinato simultâneo do homem negro e a possessão do pênis do homem negro espelham a conexão entre desejo, inveja e destruição. O linchamento era uma forma muito poderosa de humilhação em uma sociedade governada por homens brancos. Quando o namorado conta piada, ele também está castrando homens negros, ao representá-los como homens subjugados e humilhados. Vale a pena associar a ideia do triângulo do racismo ao conceito psicanalítico e complexo de Édipo, já que estamos lidando com desejos hostis brancos em direção ao sujeito negro. Esse desejo de morte do rival, o homem negro, e o desejo sexual pela mulher negra estão extraordinariamente visíveis nesse episódio. O ódio enciumado do homem negro é tamanho que ele é morto pelo namorado e pelos dois membros brancos da KKK. De fato, o conflito é baseado numa relação triangular. A agressão direcionada a outro racial satisfaz a pulsão destrutiva do sujeito branco, direcionado aos seus próprios pais. O sujeito branco satisfaz aparentemente seu ódio reprimido pela mãe/pai somente através do assassinato real e simbólico da mulher negra, homem negro. Isso permite que sentimentos positivos pela família se mantenham intactos, enquanto laços afetivos ambivalentes com a mãe e pai
são permitidos aparecer como uma fantasia inconsciente da invasão racial por meio de objetos substitutos. Em outras palavras, o sujeito negro torna-se o elemento do ódio, substituindo os reais rivais. O namorado não pode matar seu pai. O rival, em vez disso, ele mata o homem negro que se torna seu objeto de ódio e seduz a mulher negra, que, como sua mãe, é o objeto do desejo. Dentro do triângulo do racismo, o jovem branco ataca ou mata o sujeito negro para abrir espaço para si, pois não pode atacar ou matar o progenitor, pelo menos não sem que seja penalizado. Por essa razão, Frantz Fanon declara que o complexo de Édipo é virtualmente um fenômeno ocidental. Uma família negra colonizada não reflete a nação colonizadora. A luta de Édipo não permite que a criança negra ganhe poder em uma sociedade colonial comandada por sujeitos brancos. Há uma desarmonia entre a socialização da infância e as expectativas da vida adulta. E como resultado disso, argumenta Fanon, o conflito surge não do grupo de parentesco, mas a partir do contato com o mundo exterior branco. 9. Como se nós fôssemos pegar seus homens ou suas crianças. Fantasias sobre a prostituta negra versus a mãe negra. Quando eu vejo mulheres brancas com crianças negras, eu vejo que elas têm medo de mim. E há uma imagem da mulher negra que vai roubar as crianças delas, e com homens é diferente. Eles não têm, de fato, medo de mim, é mais uma coisa sexual. Mulheres brancas nos veem como competição, como se nós fôssemos pegar seus homens e suas crianças. Às vezes, quando eu ando na rua e vejo um casal, por exemplo, e olho para o homem ou para a mulher, eu consigo sentir que eles se sentem incomodados. Eu tenho essa impressão. Ou uma mulher branca com uma criança, especialmente se a criança for negra. Ela não quer que você olhe para a criança. Essa fantasia da mulher negra roubando crianças e homens é muito coerente com memórias coloniais. Historicamente, mulheres negras têm tido essa função de serem corpos sexualizados e reprodutores de trabalhadores. Isto é, têm a função tanto de amantes como de mães. Durante a escravização, as mulheres negras foram sexualmente exploradas para criar filhos. Em seu ensaio, Sexismo e a Experiência das Mulheres Negras Escravizadas, Bell Hooks escreve sobre como em anúncios de venda de escravizados, mulheres africanas eram descritas por sua capacidade de procriação. Elas foram classificadas como procriadoras de escravos, mulheres em idade fértil dentro do período de reprodução ou velho demais para procriar. Essas eram as categorias usadas para descrever mulheres negras. Durante o colonialismo, seu trabalho foi usado para nutrir e prover a Casa Branca, enquanto seus corpos foram usados como mamadouros, nos quais as crianças brancas sugavam leite. Existem imagens muito imponentes de negritude e maternidade. O medo de que as mulheres negras possam roubar crianças, como descrito por Alicia, pode estar ligado à imagem consciente das mulheres negras como mães ideais. Eu me lembro que Roma e Cinti têm uma função semelhante no imaginário branco. Roma, dizem comumente, são perigosas porque elas vêm para roubar crianças. Existe uma forte ligação entre a autoridade e a busca de afeto e maternidade. Quando Alicia fala sobre como as mães brancas não querem que ela, uma mulher negra, olhe para suas crianças, ela parece descrever esse medo. E já que algumas das mulheres brancas que Alicia descreve têm filhos negros, Alicia não é apenas imaginada como a mãe ideal, mas como a verdadeira mãe dessas crianças negras. Essa imagem da mulher negra como mãe vem servindo como um controle de raça, gênero e sexualidade. É uma imagem controladora que confina mulheres negras à função de serventes maternais, justificando sua subordinação e exploração econômica. A mãe negra representa a relação ideal de mulheres negras com a branquitude, como amorosa, carinhosa, confiável, obediente e serva dedicada, que é amada pela família branca. No entanto, Alicia não se refere apenas a esse medo da mãe negra, mas ao medo da mulher branca, da mulher negra sexualizada e ao desejo masculino branco. E se mulheres brancas parecem temer que Alicia roube seus homens, homens brancos, por sua vez, a veem como um corpo sexualizado desejável. Essas imagens da mulheridade negra são um reservatório para os medos da cultura ocidental, onde a mãe negra e a prostituta negra sexualmente agressiva vêm representar essas funções femininas que uma sociedade puritana não pode representar. O corpo, a fertilidade e a sexualidade. O racismo, portanto, constrói a mulheridade negra como um duplo, a doméstica sexual obediente e a prostituta primitiva sexualizada. É um processo de duplicação, pelo qual o medo e o desejo pelo outro são representados um do outro. Como no último episódio, nessa constelação heterossexual há uma triangulação. Também aqui podemos ligar a sedução e hostilidade em relação a Alicia como um complexo de Édipo, já que a rival da mulher branca é a mulher negra, enquanto o homem negro é o seu objeto de desejo, de quem ela tem uma criança. E vice-versa, o homem branco sexualiza a mulher negra, mas matou o homem negro anteriormente.
Eu era competição para ela porque eu era negra, como sua criança. Mulheres negras, crianças negras, mães brancas. E uma vez eu estava na rua distribuindo pequenos cartões postais de uma loja afro de um amigo meu. Eu os entregava principalmente para pessoas negras e de repente passou essa mãe branca com uma criança negra. E claro, eu dei a ela e ela recusou. Ela se afastou empurrando a criança. Foi uma situação estranha, parecia que ela viu uma mulher negra chegando em sua direção, dando-lhe algo e ela não conseguiu lidar com aquilo. Ela não estava curiosa ou algo do tipo, não. Ela estava com medo, meio irritada, como se não quisesse ter nada a ver com questões negras. Mas acontece que ela tem uma criança negra. Eu fiquei muito brava com essa mulher, muito aborrecida. Ela me lembrou da minha mãe com esse tipo de atitude. Ela recusou porque crianças negras são muito fofas, elas são como chocolate. Mas os adultos são algo ameaçador. Eu representava uma ameaça para ela. E eu também era competição para ela, porque eu era negra como a criança dela e ela era branca. Alicia descreve um triângulo que lembra a relação com sua mãe e com pessoas negras que elas às vezes encontram na rua. Um triângulo desconfortável, em que a mulher negra se identifica com a criança negra. A criança negra é afastada para o lado pela mãe branca, que por sua vez recusa contato com a mulher negra. Essa descrição nos lembra como tal triangulação é dominada pela ambivalência da branquitude. A mãe parece ter dois pontos de vista coexistentes, um que percebe a criança negra como boa, fofa, como chocolate, e outro que entende a mulher adulta negra como temível, irritante, perturbadora, alguém que a mãe quer evitar. A passagem inteira descreve a ansiedade de um encontro marcado pela competição em vez de pela identificação. Quem pode se identificar com quem? A criança negra com a mulher negra ou com a mulher branca, sua própria mãe? A mulher negra com a criança negra que a faz lembrar de si mesma? A mulher negra com a mulher branca que a faz lembrar de sua própria mãe e de si mesma como uma futura mãe? Ou a mulher branca se identifica com a mulher negra que a lembra de sua própria filha e uma futura mulher? Tais identificações são despedaçadas pelo racismo, pois a criança é afastada de Alicia, causando uma separação irreparável entre elas. Essa separação levanta uma questão primária e conflituosa para a criança negra. Com quem ela deveria ser fiel? Com sua mãe branca ou com a mulher negra?